sua Bíblia em Marcos capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 3 ao versículo 8. E nós vamos falar um pouco sobre o princípio das dores. Um sermão profético de Jesus. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando essas coisas e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus respondendo lhes começou a dizer: olhai para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerra, de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Que o Senhor nos faça compreender a sua palavra nessa tarde linda de domingo, neste dia de hoje. Essa mensagem foi proferida no Monte das Oliveiras e é conhecida como o Sermão Profético de Cristo. Ela aparece nos 3 evangelhos sinóticos, em Lucas, em Marcos e em Mateus. Conhecida como o Sermão Profético de Cristo, ela forma, junto com os livros de Daniel e do Apocalipse de João, um conjunto de textos apocalípticos que nós precisamos conhecer, que nós precisamos nos aprofundar a fim de compreendermos, de entendermos um pouco sobre as coisas que hão de vir sobre a humanidade nos últimos tempos. Então este sermão, ele tem a finalidade de nos abrir os olhos quanto a momentos finais da humanidade, com uma sucessão de eventos, neste caso anteriores ao clímax do Apocalipse. Quando nós lemos textos como este, algumas perguntas nos vêm à mente, né? Primeiro a gente se pergunta, por que esse nome, Princípio das Dores? Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Quando afinal começa e quando ela termina? Aí a gente pergunta também, será que Jesus só voltará depois do mundo todo estar evangelizado? A qual templo se refere o contexto da obra? E aí eu estou falando do contexto de toda a obra, das 3 versões diferentes, a de Mateus, a de Lucas e a de Marcos. Qual é o templo a que se refere que será destruído? Quais sinais nós havemos de esperar para saber que estamos vivendo aqueles momentos? Nessa noite eu quero responder, ajudar aos irmãos e irmãs a entenderem algumas respostas a algumas dessas questões, tendo como base as palavras de Cristo no seu Evangelho. O tema é muito extenso. Quando nós falamos em escatologia, isso dá pano para manga, né? É muita coisa que nós teríamos que estudar para poder entender isso tudo. Eu estou planejando fazer uma série de mensagens só sobre escatologia, mas hoje nós vamos nos deter no princípio das dores, que é esse conjunto de alguns versículos em cada um dos evangelhos, onde Jesus nos mostra algumas verdades que precisamos entender. Bom, o princípio das dores é um termo bíblico, ele está na Bíblia, não é só o tema, né? Que a gente sabe que a Bíblia, ela tem os textos e tem temas que não são bíblicos, né? Não é da Bíblia. O tema é só para poder orientar a pessoa que vai ler, mas o termo princípio das dores, ele é bíblico, ele está tanto em Mateus, no capítulo 24, no versículo 8, quanto em Marcos, no capítulo 13, no versículo 8.
E ele foi utilizado, esse termo, princípio das dores, ele foi utilizado então por Jesus Cristo, a fim de nos falar algumas verdades a respeito dos tempos que antecedem o fim de todas as coisas. Então Jesus aí ele faz uma comparação da proximidade de sua volta, e por isso o termo princípio das dores, com uma mulher que está prestes a dar à luz. Então essa é a analogia, ele faz uma analogia, e era o costume de Jesus Cristo fazer analogia, para poder nos ensinar e ensinar aos seus seguidores, a partir de coisas que eles conheciam, verdades eternas. Então ele usava questões do dia a dia para poder falar de verdades eternas. E quando ele faz então essa analogia, ele começa a fazer uma reflexão sobre a figura de uma mulher mesmo, que está para dar à luz e que começa a ter contrações para dar à luz num parto normal, e essas contrações então, elas vão aumentando, indicando o quê? Que a criança está prestes a nascer. Está percebendo por que princípio das dores? Desta forma, numa aplicação espiritual, Jesus está demonstrando com este termo que quanto mais se aproxima a sua volta, quanto mais se aproxima o grande apocalipse de Deus na terra, mais os sinais, que aqui equivalem às dores de parto, eles vão aumentando. A analogia é perfeita, é o que Jesus faz. Elas são sinais que são descritos por Jesus, e esses sinais, aos quais ele considera como sendo o princípio das dores, eles estão nos textos bíblicos, e ele tem essa força de expressão, porque eles vão aumentando a cada dia, até o clímax, que é o nascimento. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas as mulheres que já tiveram um parto natural sabem como a coisa é feia. E as que não se casaram ainda, se prepara, que o bicho vai pegar. É difícil, é complicado. E as dores aumentam, as dores aumentam, as dores aumentam, até que instantaneamente, quando a criança nasce, acaba todo o sofrimento, acaba toda a dor. Não é assim, mamães? Aquelas que já passaram por isso. É por isso que Jesus então chama esta porção das Escrituras de princípio das dores. Nesse aspecto de princípio de dores, está relacionada com as iniciais, as contrações iniciais, que a humanidade vai passando, sofrendo cada vez mais até o fim, até o momento final, e vai aumentando de intensidade na medida em que se aproxima este dia, na medida em que se aproxima o fim de todas as coisas. Mas aí eu quero já começar chamando a atenção de um ponto que é muito importante. Tem muita gente que quando lê textos como esse já se preocupa. A Bíblia diz que isso não é o fim. Nós não estamos no fim. Segundo o texto bíblico, nós estamos no princípio das dores. Nós estamos num processo, mas ainda não no fim. O fim vai ser muito diferente do que tudo isso. E eu falo isso para poder contrariar aqueles falsos profetas apocalípticos, né? E existem tantos que vivem falando que nós estamos nos últimos dias e que o bicho vai pegar por esses dias, e isso não é verdade. Biblicamente falando, nós estamos no início de um processo. Assim como uma mulher para ir a parto, ela entra no início de um processo quando as dores começam, e elas vão se intensificando. É claro que com isso também não estou dizendo que a volta de Cristo está longe. Eu creio que ela está bem mais próxima hoje do que ontem, eu não tenho dúvida disso. Mas eu não sei se demora mais um dia, 100 dias, um ano, 100 anos. Só quem sabe dessa data é Deus. Jesus deixa claro no versículo 7
que nós acabamos de ler não é o fim, é o princípio das dores, é o comecinho das contrações. E quais são estes sinais do princípio das dores? Como é que nós podemos entender que este processo já teve início? Quando nós lemos os evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus, nós encontramos no sermão profético essa declaração de que o princípio das dores nos traria alguns sinais que nos ajudariam a compreender o tempo que nós estamos vivendo. E como no parto estes sinais são os sentimentos, são coisas que vão aumentando de intensidade dia após dia. E nos nossos dias nós já vemos isso com muita clareza. Surgimento de falsos cristos, pessoas que se dizem salvadores do mundo, guerras e rumores de guerras, fome, peste, terremoto, a perseguição aos cristãos, surgimento de falsos profetas, que é diferente o falso profeta do falso Cristo. O falso Cristo, ele se identifica como o próprio Cristo. O falso profeta, ele é pregador de mentiras, de heresias, e traz fatos equivocados. O esfriamento do amor da igreja, a pregação universal do evangelho, e por último o ressurgimento da nação de Israel. Quando a gente olha para esses sinais, a gente fica assustado. Eu não sei você, mas se você olhar para esses sinais com bastante atenção, você vai ficar assustado, porque você vai ver que cada um deles se cumpre de forma muito clara nos dias de hoje. Falsos profetas. A maioria desses falsos profetas se apresentam com mensagens messiânicas e apocalípticas. Nós temos visto muitos, né? E nesse tempo que nós estamos vivendo, no começo das dores, nós temos visto muitos falsos profetas surgirem, principalmente nos últimos 200 anos. Sempre existiram falsos profetas, a história da igreja mostra isso. Mas de 200 anos para cá, nós temos visto o surgimento de muitos falsos profetas. Eles são pouco ortodoxos, eles usam livros que não são inspirados como a base do seu entendimento para justificar as suas heresias. Eles retiram das escrituras porções que porventura iria trazer transtornos para eles, e alguns acrescentam às escrituras coisas dessa natureza. E a escritura é tremenda. Quando a gente pensa nos falsos profetas e lembramos também dos falsos cristos, aí eu chego lá nas escrituras e fico impressionado. Quando Jesus antevê que o seu nome ficaria tão conhecido ao ponto de alguns se identificarem com ele e de muitos fazerem profecias falsas a seu respeito, para nós aqui hoje é fácil de entender, porque nós estamos aqui, nós conhecemos o conteúdo bíblico, mas imagina os seus seguidores há 2000 anos atrás, como é que eles poderiam imaginar que o cristianismo ia crescer tanto? Como é que eles imaginariam que Cristo, o mestre deles ali, um mestre entre tantos mestres, poderia ficar tão famoso como ficou Jesus Cristo? Talvez pensassem assim: como assim? Outros cristos? De que forma isso poderia ser? Mas a profecia, ela se cumpriu. Os falsos profetas, os falsos cristos, e quando a gente pensa no falso Cristo, a gente vê que desde o começo da história, depois de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, desde o começo da história do cristianismo, muitos quiseram se identificar como o próprio Cristo. Nós temos um exemplo não muito longe de nossos dias, na década de 70, de 80, que foi o reverendo Moon. Muitos aqui acho que ouviram falar dele, ficou muito conhecido, fazia congressos no mundo todo e se intitulava o próprio Cristo. Teve milhões de adeptos por todos os cantos.
E a começar num camarada chamado Bar Korba. E esse Bar Korba, ele viveu no ano 113 a 130 depois de Cristo, e ele era conhecido como Messias guerreiro. Alguns achavam, e ele se apresentava como a encarnação do próprio Cristo. E ele conduzia o povo de Israel numa luta frenética contra os romanos. É óbvio que isso gerou uma grande tragédia, porque ele não era Cristo. E os romanos então esmagaram os israelitas que se rebelaram contra ele. Depois você leia alguma coisa sobre Massada, eu sei que você já ouviu falar, né? Leia sobre Massada que você vai entender um pouco mais sobre isso. E desde Bar Korba até os nossos dias, com o tal do Henri Cristo, né? Que é um camarada bastante pitoresco, bastante cômico, mas até outros mais discretos. Muitos se intitulam Cristo. Além dessas pessoas, aqueles que são falsos profetas, né? Como nós dissemos, pessoas que trazem uma mensagem diferente do Evangelho. Existem alguns grupos aí que trazem e assumem um outro Evangelho de Jesus Cristo. E muitas pessoas, infelizmente, se dobram a eles, com essas mensagens equivocadas, previstas pelo próprio Cristo no sermão profético. E graças a Deus que eles não são maioria. Apesar de serem muitos, o número deles é bastante reduzido diante dos nossos verdadeiros irmãos em Cristo. Alguns que trazem doutrinas de anjo, tem alguns até que dizem que Jesus Cristo era o próprio arcanjo Miguel. Uma doutrina equivocada, uma doutrina herética e, na minha opinião, até desrespeitosa com o Criador do universo. Querer comparar o Criador do universo com um anjo qualquer. Muitos destes tentam marcar a volta de Cristo. Tem religiões aí que já marcaram a volta de Cristo sucessivas vezes. E nenhum deles vai conseguir. Porque só o Pai que está no céu é quem sabe deste dia. Nós temos que estar prontos para que Jesus nos receba, como se Deus fosse acabar com todas as coisas hoje, a cada dia. Mas nós não sabemos qual é o dia. O segundo sinal é o anúncio de guerras e guerras por todo o mundo. Desde Cristo até hoje, nós não ficamos sequer uma década sem algum tipo de conflito. Em 2019 eu fiz uma pesquisa, foram 13.600 conflitos armados no mundo. Você ouviu o que eu falei? 13.600 conflitos armados. Só no século 20 e 21 nós tivemos algumas das grandes guerras. E aí são conflitos maiores, como a Primeira Guerra Mundial de 1914, a Segunda Guerra de 1939, a Guerra Fria a partir de 1947, que se estendeu até 91, a Guerra Civil da Síria, que mata anualmente milhares de pessoas, tensão entre Israel e Palestina que nunca acaba, e muitos outros conflitos. Eu não sei se você sabe, mas só hoje, na Terra, só hoje, nós estamos vivendo pelo menos 30 conflitos armados em todo o nosso planeta. São guerras e rumores de guerra. E a diferença das guerras lá do passado com as guerras de agora é que as guerras de agora, até por conta da globalização, elas prejudicam, elas influenciam todo mundo. Nenhuma guerra é isolada no seu canto. Qualquer conflito hoje, ele traz prejuízos para todo mundo, por causa da globalização. E eu creio até que existe um propósito de Deus em permitir que essas coisas aconteçam, provavelmente para mostrar para os homens o quanto nós somos incapazes de resolver através de uma forma branda, através do diálogo, os nossos problemas, para mostrar ao homem o egoísmo. E a maioria das guerras, ela tem a ver com egoísmo, dinheiro e poder.
como nós somos falhos nessas questões, a nossa incapacidade, a forma como nós vivemos, incapaz de lidarmos com os nossos problemas, a não ser que pela violência. Um terceiro sinal deixado por Cristo na mensagem é a fome. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, em 2019, é um relatório bastante recente, 1 em cada 9 pessoas no mundo passa fome. Esse número assusta. Em 2018, 26,4% das pessoas do mundo conviveram com a insegurança alimentar. Você sabe o que é insegurança alimentar? É você comer agora, mas não sabe se vai ter o que comer no dia seguinte. 1/4 da população, praticamente, do mundo, mais de 1/4, né? Ela conviveu com este problema no ano de 2018. E nós estamos falando em 2018. Que a condição do mundo era mais tranquila. Imagine agora com a situação da pandemia, como é que a coisa deve estar caminhando. Segundo estatísticas um pouquinho mais antigas, 805 milhões de pessoas no mundo passam fome. Você sabe o que significa esse número? Praticamente 4 vezes o número da população do nosso país. É muita gente, é muita fome por este mundo. No Brasil, mais de 40 milhões de pessoas não têm o que comer numa quantia mínima necessária. Pessoas que não passam fome, mas têm tão pouco para comer, que não é o suficiente sequer para lidar com os problemas da sua saúde. E acabam tendo problemas muito sérios nutricionais. Esse sinal também já se apresenta com muita clareza para nós. Outro sinal são as pestes. E falar sobre isso nesse tempo parece até brincadeira, né? Mas as pestilências sempre fizeram parte da história da humanidade. Já tivemos o surto da peste negra, a cólera, a tuberculose, contanto nos séculos 20 e 21, nós temos visto a proliferação mundial de pestes, também por causa da globalização. Tivemos a gripe espanhola em 1918, o tifo no mesmo ano, febre amarela, sarampo, AIDS, gripe do frango, gripe suína, ebola, várias doenças acabando, dizimando a população mundial. E recentemente, há 1 ano, desde 2020, estamos convivendo com o Covid, que está assolando o nosso planeta. Milhares de pessoas morrendo todos os dias. Sexta-feira foi a última estimativa que eu vi, 1.800 mortes. Isso é de assustar. No Brasil ainda, nós lembramos dos surtos que nós tivemos de dengue, chikungunya, zika, H1N1 e SARS, que matou também milhares de pessoas no nosso país. Nós estamos vivendo diante deste cenário descrito nas Escrituras. Em quinto lugar, os terremotos. Ao observar dados estatísticos, é possível verificar um expansivo número de terremotos, principalmente após o início do século XX. É importante destacar isso, que todas essas questões se agravam a partir do século XIX para o século XX. 1960 no Chile, 64 no Alasca, 57, 52 na União Soviética, na Ásia em 2004, que gerou aquele enorme tsunami que matou tanta gente, 1906 no Equador, de novo no Alasca em 65, no Tibete em 1950. E é engraçado, na minha juventude, eu não sei vocês, mas eu na minha juventude, eu só via falar de terremoto na televisão, nunca vi um no Brasil. Quando eu era menino, quando eu era mais novo, eu, enquanto jovem,
eu não me lembro de ter tido notícia, não sei se vocês se lembram, como jovens, ter tido notícias de terremoto no Brasil. Mas eu quero dizer que em 2020, no nosso país, no Brasil, nós tivemos 248 tremores de terra. Isso é de assustar. Outros 30 tremores só no mês de janeiro de 2021. Olha que coisa louca, irmãos. Terremotos. Para se ter uma ideia da situação, no século 20, houve mais terremotos do que a soma de todos os terremotos que aconteceram no decorrer dos 19 séculos antes do século 20. No século 20, se você juntar todos os terremotos, século 1º, 2º, 3º, até o 19º, ainda assim, só no século 20, nós tivemos mais terremotos do que todo esse período. Um outro sinal muito visível entre nós é a perseguição dos cristãos. Eu acredito que o U, a partir de domingo, vai falar muito sobre isso. Segundo o site Portas Abertas, mais de 260 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição religiosa. Existe um jornal católico chamado Vatican News, que declara que 300 milhões de cristãos sofrem perseguição no mundo e demonstra que isso ocorre principalmente no eixo oriental. E a gente sabe disso, lá no Oriente. Só que aqui no Ocidente, onde nós vivemos, também existe uma perseguição muito grande, só que é uma perseguição velada, Por todo o mundo são pessoas que são deserdadas, são pessoas que são abandonadas por causa do Evangelho. Muitas são assassinadas. Nós vimos vários casos. Em 2020, por exemplo, um homem cristão foi condenado à morte pela justiça do Paquistão, só por ser cristão, por professar a sua fé. E foi declarado culpado. Qual o motivo da sentença? Conteúdo blasfemo. E o conteúdo blasfemo era a palavra de Deus. Asif Pervaz, esse está preso há 7 anos. Ele relatou que o seu chefe tentou convencê-lo a ser islâmico e ele resistiu, dizendo ser cristão. Foi o suficiente para ser preso e ficar 7 anos atrás das grades. Outro caso famoso, repercutiu muito, eu acredito que os irmãos aqui se lembram também, foi de um pastor iraniano, o Youssef, em 2009, que foi acusado de apostasia e condenado à morte no Irã. Graças a Deus ele não foi executado, mas sofreu muito por causa disso. Em 2010, outra pessoa, Asia Bibi, foi condenada à morte por supostamente ter insultado o profeta Maomé. Sabe qual foi o insulto? Falar de Jesus Cristo como profeta de Deus. E daí por diante. E eu quero dizer para os irmãos que essa perseguição não acontece só lá no Oriente, não, acontece aqui. Muitos de nós somos perseguidos todos os dias, porque todos os dias sofremos afrontas, armam armadilhas para nos pegar, armadilhas que são preparadas pelo próprio Satanás para nos destruir, para tentar nos desviar do verdadeiro caminho da salvação. Eles reclamam de vários tipos de perseguição nos dias de hoje, por causa de opção sexual, por causa de raça, por causa de cor, por causa de gênero, mas poucos promovem a grande perseguição que é a cristofobia. Cristãos são humilhados, explorados, julgados e condenados e expostos diariamente, só por serem cristãos. É uma coisa horrível. Muitos de nós somos proibidos de emitir o nosso parecer. E isso não é outra coisa senão a perseguição. Somos escarnecidos em programas de TV, em novelas, em programas de comédia, até em escola de samba, e ninguém fala nada. Mas se nós abrirmos a nossa boca para falarmos qualquer coisa em defesa da nossa fé, nós corremos o risco de sermos presos e processados. Isso é perseguição. Nós estamos vivendo esse tempo.
Pode até não ser uma perseguição violenta que cause dor física, mas é uma pressão muito grande, uma pressão que faz com que nós não tenhamos a liberdade de expressar a nossa fé segundo as nossas próprias convicções. E quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, não para te assustar, mas que você se prepare, porque isso é só o começo. Essa dor, como uma dor de parto, ela vai aumentar a cada dia. E esse tipo de perseguição, muitas vezes não é percebido pelo povo, mas tem afastado muitas pessoas do real amor de Cristo. Marcos 13, versículos 9 e 13 diz assim: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentado perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servires testemunho, e sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esse tem a marca de Cristo, esse é selado pelo Espírito Santo de Deus, porque ninguém pode nos afastar do nosso Cristo, ninguém pode nos afastar de Deus, nenhuma perseguição, nenhum homem, nenhuma potestade, ninguém pode nos afastar. Outro sinal é o esfriamento do amor. E quando nós falamos do esfriamento do amor, a gente pode fazer essa mensuração pensando em algumas coisas, e eu escolhi duas. Uma sobre a questão dos matrimônios e a outra sobre a questão dos homicídios, só para a gente entender isso. Segundo dados da revista Veja, em 2017, 1 em cada 3 casamentos no Brasil acaba em divórcio. Isso é um número muito grande. Coletas ainda de dados do IBGE em 2011 apontaram um aumento de 45,6% no aumento de divórcios no nosso país. Isso é sinal de falta de Deus, porque casamento é uma aliança. O homem não casa para poder se separar. Outro dia eu vi uma cena absurda na televisão. Um camarada ia se casar e perguntaram para ele: como você está se sentindo? Ele falou: eu estou muito feliz nesse meu primeiro casamento. O cara já estava casando, pensando no divórcio. Se eu fosse a noiva dele, eu já mandava ele plantar coquinho dali, eu nem casava com ele. Infelizmente é o que nós vivemos. Graças a Deus, esse número mudou um pouco. Hoje o número de casamentos caiu 2,7% no ano passado, para 1.024.676, mas o de divórcios também caiu para 383 mil divórcios no ano. Ainda é um número muito alto e mostra o quanto as pessoas não estão levando a sério essa instituição, que é uma instituição cristã. E pode falar mal quem quiser, casamento é instituição cristã no padrão de Deus. Hétero, monogâmico e para sempre. Esse é o padrão de casamento, e nós continuaremos a dizer isso. Quanto aos homicídios, em 2019, o portal G1 publicou reportagens que mostraram que em 2017 ocorriam mais mortes no Brasil por homicídio do que em todas as guerras que estavam acontecendo no mundo. Dá para imaginar um negócio desse? Morre mais gente no Brasil por homicídio, França, do que se você juntar o número de todas as guerras, de todas as pessoas que morrem em todos os conflitos do mundo. Só no Brasil, no ano de 2020, foram 21.700 homicídios. É muita gente assassinada. E a gente vê com isso que isso só demonstra como as pessoas estão longe de Deus, como as pessoas não conseguem considerar o amor de Deus e se deixam levar pela ira que é satânica e cometem esse mal. Dentro das igrejas ainda a gente vê uma apostasia muito grande, o afastamento da verdadeira fé daqueles que um dia creram. E aí a gente não vai entrar naquela discussão se desviou, se era crente ou se não era. O certo é, aqueles que estão firmes com Cristo, estes são os selados por Jesus.
Quem é selado pelo Espírito Santo com o sangue de Cristo, diga amém. Nós somos selados pelo sangue de Cristo. Outro sinal é a pregação universal do Evangelho. Nunca foi tão fácil pregar o Evangelho do que hoje. O cristianismo, ele se inicia com 120 pessoas em Atos capítulo 1, versículo 15. Naquele dia se tornam mais de 3.000. E eu falei recentemente numa mensagem aqui, quero repetir para você. Hoje somos 2 bilhões e 300 milhões de cristãos no mundo. 1.150.000 novos cristãos todos os anos. 95.833 cristãos por mês. São 3.144 decisões por Cristo todos os dias. 134 pessoas se tornam cristãs por cada hora. Quase 3 pessoas por minuto. E a cada 10 segundos uma pessoa se converte ao Evangelho de Cristo. Nunca estivemos tão perto. Nunca estivemos tão próximos. Os meios de comunicação, eles nos permitiram isso. O ressurgimento da nação de Israel é um outro sinal. 1948, estivemos ali representados pelo Oswaldo Aranha. E ele então foi um dos articuladores do processo de tornar Israel nação. E nós vemos que o capítulo 37 de Ezequiel, que também é uma profecia futurista, nos fala sobre o ressurgimento da nação de Israel. E Israel então renasce, e a partir daquele maio de 1948, nós vemos mais uma profecia se cumprindo. E além dos textos do princípio das dores, existem outros que mostram o tempo que nós estamos vivendo. Eu queria citar só 2, para a gente poder partir para a parte final da nossa mensagem. O avanço da ciência e do conhecimento de Daniel, capítulo 2, 12, versículo 4. Ele nos mostra que nós estamos vivendo, sim, os últimos tempos. Só nos últimos 120 anos, primeiro voo de avião, invenção da TV, descobrimento da penicilina, invenção do computador, criação da internet, invenção do celular, invenção do smartphone, tudo isso em 120 anos. E quando você pensa em como isso tudo progrediu, eu lembro logo do ENIAC. Quem sabe quem é o ENIAC? O ENIAC é o vovô dos computadores, né? Ele foi mostrado ao mundo no dia 14 de fevereiro de 1946. Era um monstrengo de 30 toneladas. Ele tinha nada menos do que 18.000 válvulas e ocupava um espaço de 180 metros quadrados. Eu estou falando de um computador. Um computador. O preço dele era o equivalente a 6 milhões de dólares no tempo de hoje, no nosso preço de hoje. E quando ele funcionava, ele consumia 200.000 watts de energia. Era um monstro, era um verdadeiro monstro. Hoje em dia você pega um smartphone dos mais simples que existem. Pense no smartphone, aquele que você dá para o seu filho de 10 anos. Um smartphone dos mais simples, se bem que tem filho de 10 anos que quer um iPhone, né? Mas aí você tem que dar o mais simples para ele poder aprender o valor das coisas até ter um iPhone. Aquele smartphone dos mais simples, ele é mais poderoso do que o ENIAC, que ocupava 182 metros quadrados. Isso é a progressão da ciência nos últimos anos. E a segunda questão é a corrupção social e moral dos homens, que está ali em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 9. O fim dos tempos nunca esteve tão próximo. E quando nós olhamos para o nosso mundo, nós vemos pessoas mais importadas, se importando com os seus próprios desejos pecaminosos do que com Deus. Nós vivemos hoje a época do antropocentrismo. O homem é o centro de todas as coisas. Eu estava lendo sobre ateísmo, o neoateísmo, né? Eu estou lendo um livro sobre isso. E o autor estava falando de 3 fases da história da humanidade.
Antes do iluminismo, onde praticamente todo mundo tinha que crer em Deus. Durante o iluminismo, como praticamente todo mundo podia acreditar em Deus. E hoje, nos nossos tempos, quando se orienta que ninguém deve acreditar em Deus. É isso, é o tempo que nós estamos vivendo. Então, para poder encerrar a introdução da minha mensagem, nós vamos agora para as lições que eu aprendo bem rapidamente. Pode ficar tranquilo que eu quis mais expor do que me prender nas lições, mas as lições são importantes. Primeira lição que eu aprendo com o princípio de dores, com o sermão profético de Cristo. Este período não é o fim, ele é chamado de princípio de dores. Então, nós não estamos vivendo o fim, nós estamos vivendo o princípio das dores. Ainda existem outras coisas que precisam se cumprir para que o fim possa chegar. Quando a gente pensa, por exemplo, no Evangelho ser pregado a todas as nações, falta muito ainda, irmãos. Tem muita coisa, muita gente que nunca ouviu falar de Jesus. Então não é o fim. Segunda coisa que eu aprendo: não tenha medo. Jesus diz no versículo 7, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Você não precisa ter medo. Tem gente que fica apavorada com essas coisas, Alessandro. Tem gente que fica morrendo de medo, mas não temas, porque o Senhor é conosco por onde quer que andarmos. Não temas, porque Jesus Cristo está conosco até o fim dos tempos. Ele está sempre conosco e depois estará conosco eternamente. Então a segunda lição é preciosa. Não tenha medo, igreja, desse momento profético que estamos vivendo, desse momento difícil que estamos vivendo. A terceira lição que nós aprendemos: esses sinais de um apocalipse total, eles estão presentes, mas eles não são propriamente dito o apocalipse. E agora eu vou assustar alguns. Eu sei que a igreja não se assusta, porque a igreja está com a sua casa alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Mas se você acha difícil o princípio das dores, o apocalipse vai ser muito pior. Muito pior. Muito pior. Antes fosse só dessa forma, mas vai ser muito pior. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos ficar atentos. E é por isso que Jesus, ele diz no texto: porque muitos irão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus já fala isso para nós, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos manipulados. Quantas pessoas saem de nossas igrejas e vão para essas igrejas apocalípticas, proféticas, com medo de morrer, com medo de estar no lugar errado. Nós estamos no lugar certo, porque o lugar do cristão não é um templo, não é uma placa denominacional, mas é firmado na rocha que é Jesus Cristo. Eu estou firmado na rocha, e você está também? Precisamos estar firmados na rocha. Em quarto lugar, busque a Deus. Essa é uma lição preciosa. Busque a Deus para ficar firme na fé. O momento é difícil. A humanidade entrou no trabalho de parto. Já estamos no processo. Então precisamos buscar a Deus. Precisamos estar firmes com Deus, a fim de que nós possamos cumprir o nosso papel na terra. E o nosso papel na terra é de porta-vozes, é de embaixadores, é de agentes de Deus, de representantes de Deus. E para isso eu preciso estar firmado. Como é que eu vou falar de alguma coisa que eu não acredito? Como é que eu vou falar de alguma coisa se eu estou vacilando? Temos que estar firmes. Fica firme na fé em nome de Jesus Cristo, neste tempo do princípio de dores, para que pessoas possam se dobrar a Cristo, para que cada vez mais pessoas possam aprender a viver uma vida com Cristo e dessa forma estarem longe de todas as dificuldades maiores que hão de vir durante o Apocalipse. Uma quinta lição: lamente pelos pecados das pessoas no mundo e seus destinos.
lamente por isso. Muita gente morrendo, mas se alegre por ver a veracidade da palavra de Deus. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. Se alegre nisso. Essa é a nossa prova maior de que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Nós somos testemunhas disso. Se entristeça com as pessoas que estão morrendo, se entristeça por aqueles que estão morrendo, mas se alegre por ver o cumprimento da palavra de Deus na nossa história, na nossa geração. Eu não sei se nós teremos uma outra geração, mas seja quando for a volta de Cristo, nós estamos seguros, porque o Senhor nos garante isso pelo sangue de Jesus. E por último, mais importante talvez do que tudo, seja uma bênção na vida de outras pessoas, durante o tempo do princípio de dores, durante o tempo da grande provação que nós vivemos hoje. Seja uma bênção, viva para ser bênção na vida dos outros. Eu fico tão feliz quando eu posso abençoar alguém. Eu fico tão feliz quando alguém se sente abençoado. Claro que a bênção procede dos céus, mas eu sou a ferramenta, eu sou o canal, você é o canal de bênçãos. Você precisa se mobilizar nesse sentido. Para encerrar, vivemos em um momento crucial, às vésperas da volta de Cristo. Todo o povo de Deus tem aguardado este momento com grande expectativa, mas eu confesso que eu fico com o meu coração apertado, temeroso, a saber que cada vez que nos aproximamos mais da volta de Cristo, sem mesmo saber quantos anos ainda nos restam, mas dói no meu coração saber que nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus. Saber que tem pessoas que não somente escarnecem, mas se afastam do Evangelho de Cristo. O fim está próximo, queridos. Ainda não chegou, fique tranquilo, mas está próximo. Jesus então está comparando a sua volta com as dores de parto de uma mulher grávida que está prestes a dar à luz. Podemos e devemos viver para a glória de Deus nesse tempo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Curve a sua cabeça agora, em nome de Jesus, feche os seus olhos.